Trabalho prático 2. Portanto, como é Natal, isto está tudo relacionado com o Natal. Existe aqui algumas coisinhas que, entretanto, eu mudei os nomes e ficaram aqui os nomes antigos. Então, isto depois eu vou colocar uma errata vou colocar uma errata lá nas notícias. Aqui aparece na classe Drawing, isto é a classe Christmas. Portanto, somente isto tinha chamado Drawings, depois, entretanto, alterei. Esta classe que aparece aqui, isto é a classe Christmas. Também depois eu vou colocar lá uma nota e coloco a versão final disto aqui já corrigido. Coloco isto corrigido. Portanto, aqui é Christmas, aqui também é Christmas. Depois aqui assim é um outro tipo de dados, eu vou lá colocar. E aqui era Christmas. Portanto, inicialmente, depois no fim eu troquei o nome da classe principal. Ok, mas isto são pequenas alterações que eu vou colocar lá. Vamos então começar desde o início. Ora bem, a classe vai ter, portanto, a resolução vai ter várias classes. E vocês têm aqui as classes que isto vai utilizar. Vai utilizar isto tudo. Ora bem, mas porquê que temos muitas classes? Porque cada classe tem só métodos relacionados. Portanto, se vocês quiserem uma função matemática, vocês vão à classe math. Portanto, não vão à classe string. Por exemplo. Isto é o que acontece aqui. Que é, a classe effect só tem métodos de efeitos. O que é um método de efeito? É percorrer os objetos todos e fazer alguma coisa aos objetos. Ou altera o fundo, ou altera o tamanho, ou roda o objeto, aperta alguma coisa sobre o objeto. Portanto, a classe effect é percorrer os objetos todos e efetuar alguma coisa sobre cada um dos objetos. Isso é a classe effect. Portanto, a classe effect não faz animações. Uma animação é, por exemplo, eu executar o efeito 1 e executar o efeito 2. Já é uma animação. Já faz duas coisas diferentes, já faz uma animação. Ou então uma animação é eu executar 20 vezes o efeito 1, ou 20 vezes o efeito 2, ou 20 vezes o efeito 1 seguido do efeito 2. Portanto, a animação é animar, portanto, é executar várias vezes. Mas o efeito em si é uma coisa muito simples, que é percorre os objetos todos e faz alguma coisa ao objeto. Portanto, isso é que está aqui na classe effect. Ora bem, a classe effect, o que é que tem? Tem métodos estáticos. Porquê? Porque não é necessário guardar nenhuma informação entre dois efeitos. Isso é a mesma coisa. Eu chamo a função raiz quadrada. Assim, a função raiz quadrada não guarda nada para a próxima vez que eu vou chamar. A raiz quadrada faz um cálculo, devolve o resultado e acabou. Aqui é a mesma coisa. O efeito faz uma coisa quaisquer e acabou. Portanto, não tem que estar guardado nada. Portanto, por isso, podem ser todos métodos estáticos. Isto são métodos estáticos. Como é que se chama um método estático? Nome da classe, ponto, nome do método. Portanto, sempre que quiserem chamar aqui um destes métodos, é nome da classe, ponto, nome do método. A classe animation é a mesma coisa. A classe animation só tem métodos estáticos. Portanto, para chamar os métodos, animations, ponto, e o nome da animação. Só tem métodos estáticos Porque portanto, não é necessário estar a guardar nenhuma informação sobre... por exemplo, vamos dar um outro exemplo antes disso. Vamos imaginar, por exemplo, um Grect. Eu quando crio um objeto Grect, ele guarda internamente qual é a cor do fundo, qual é o tamanho, qual é a posição, ele tem que guardar muita informação. Tem que guardar um estado, ele tem que ter um estado. Aqui não, a animação não. Eu ao executar o método, ele faz certas operações e acabou. Portanto, ele não precisa guardar nada. Não preciso guardar que já passou a animação 1, não preciso guardar... Portanto, não tem que ter um estado para lembrar-se. Enquanto que, por exemplo, quando cria o retângulo, ele tem que guardar muita informação sobre o retângulo. Aqui não. Portanto, classe effect, classe animation só tem métodos estáticos. Ambas as classes é só chamar o método o nome da classe. O mesmo acontece com a classe HSV. A HSV também só tem um método estático. Portanto, quando vocês chamam um método da classe HSV, faço HSV.toRGV. Portanto, todas estas três classes são iguais. Portanto, é só métodos estáticos. A classe util também é a mesma coisa. Eu vou já mostrar a classe util também é métodos estáticos. Portanto, o que nós temos aqui são 4 classes com métodos estáticos. Portanto, para chamar os métodos destas 4 classes é só fazer nome da classe, ponto, nome do método. Ora bem, então o que acontece?
o que é que faz aqui os efeitos? Os efeitos pode ser, por exemplo, alterar a cor do fundo, faço uma pausa, alterar a cor do fundo do objeto seguinte, faço uma pausa, por aí em diante. A classe Effect e a classe Animation, todas elas precisam do método da pausa. Só que o método da pausa está aqui assim. Está na classe Christmas. Sim, o Effect e o Animation. Então, estes dois precisam da pausa. Precisam da pausa, só que a pausa está aqui no Christmas. Ora bem, para estas duas classes acederem ao método da pausa, que está aqui na classe Christmas, há várias possibilidades. Uma possibilidade era enviar este objeto para ambas as classes. Envia para uma classe, envia para outra, e a partir daí tem os métodos todos. Só que isto fica esquisito, e fica esquisito mesmo, quando é que a relação entre as diversas classes. Para isso eu criei esta classe útil. Esta classe útil só tem a pausa, não tem mais nada. Portanto, sempre que eu quiser uma pausa, é só fazer util.pause e tem a pausa. O que é que tem esta classe útil? Tem este código. Isto é a pausa. Pause, tem um método estático, pause. A duração é um número longo. Porquê é que a duração é um número longo? Não, porque isto é em milissegundos. Portanto, se eu quiser uma pausa de 1 hora, dá assim um número astronómico. Por isso, o tempo de dados é longo. E o que é que isto faz? Chama um método sleep. Se eu souber aqui algum problema, ele mostra uma informação. Já passa só isto. Isto vocês podem copiar. Ora bem, requisito 1 pede aqui para criar 4 métodos na classe Effect. Portanto, têm que criar a classe Effect. Dentro dessa classe, criam estes 4 métodos. Ora bem, o que vocês têm aqui é o que geralmente se chama a assinatura do método. O que é a assinatura do método? É dizer o que é que o método devolve, nada. O método devolve é tipo void, não devolve nada. É um método estático e público. E depois o que é que o método recebe? Recebe um array de objetos, a seguir já vou falar disto, e recebe um número longo. Portanto, aqui faltam as variáveis. Aqui tem que dizer, o array chama-se, este aqui chama-se array, isto aqui chama-se uma coisa qualquer. Tem que dar o nome das variáveis. Falta aqui o nome das variáveis. Portanto, aqui falta o nome de variáveis. Portanto, quando se cria uma função, ao criar uma função, por exemplo, vamos aqui ver a função máxima. Eu para criar a função máxima faço public, por exemplo, int máximo, int x, int y. Okay. E depois programo aqui isto. Portanto, isto, implementar a função máxima. Portanto, a assinatura deste método é dizer o que é que a função devolve e dizer os tipos de dados. O que é que a função recebe. Portanto, a função recebe 2 inteiros. Portanto, isto é a assinatura do método. Portanto, não é necessário estar aqui a dizer qual é o nome das variáveis. Eu posso colocar x e posso colocar a, b, a pessoa quiser. Portanto, isso é o que vocês têm aqui. Vocês têm aqui. Portanto, falta aqui sempre o nome das variáveis. Ora, o que é que são estas variáveis? Portanto, isto é um método que percorre o array de objetos. Portanto, isto será o array de objetos. E altera a cor de fundo para uma cor aleatória. O método faz uma pausa entre cada troca de cor. Portanto, isto vai ser a pausa. Portanto, o longo que anda aqui assim, geralmente é sempre a pausa. Portanto, este longo, o último parâmetro, é sempre a pausa. Portanto, todos eles recebem inicialmente um array. Isto é a pausa, isto é a pausa, isto é a pausa, aqui é a pausa. O efeito 3 recebe aqui este parâmetro long. Isto é o quê? Então, altera a cor, ângulo dado pelo parâmetro. Portanto, nós vimos que a classe HSV, o ângulo dá a cor. Portanto, é isto que ele recebe aqui. Portanto, quando ele vai aplicar as cores do sistema HSV, pode começar no ângulo 0, como pode começar mais à frente. Portanto, pode começar no vermelho, se começar no ângulo 90, começa no verde, se começar no ângulo 180, já começa com outra cor diferente. No método 4, temos aqui este parâmetro, isto é o quê? Isto é a percentagem. Portanto, se isto for 20, quer dizer que isto pode aumentar ou diminuir 20%. Portanto, se é a percentagem, isto é a pausa. Então, vamos andar para trás e vamos começar agora a ver este
em pormenor. Requisito 1.1. Efeito 0.1. Este método recebe um array de objetos. Pode ser um array de grect, um array de goval. Portanto, recebe um array de objetos. De que tipo? Este tipo. Mas afinal, o que é este tipo? O que é isto? Sharefielable. O que é este Sharefielable? É isso que agora vou explicar o que é isto. Vamos à documentação. Vamos à documentação da biblioteca ACM. Help. Java Task Force Documentation. Vamos aqui à documentação. E então temos aqui pacote graphics e temos aqui este tipo de dados que eu estou a utilizar. Sharefielable. Agora vamos ver o que é este tipo de dados. Dar um clique no tipo de dados e então que o tipo de dados pode ser um destes tipos. Portanto, quer dizer que eu posso enviar para aquele método, para o método effect1, posso enviar um array de polígonos, posso enviar um array de retângulos, posso enviar um array de oval, posso enviar um array de arcos. Portanto, eu ao dizer que o método, assim, eu podia dizer que o método recebe um array de retângulos. Se eu disser que o método recebe um array de retângulos, o método só pode receber um array de retângulos, acabou. Está logo limitado àquele tipo de dados. Mas se eu dizer que o método recebe um array de Sharefielable, eu estou a permitir que o array seja um desses 4 tipos. Portanto, eu ganho, porque isto fica mais abstrato, o método. Portanto, já permite receber mais tipos de dados. Só que depois tem um problema. Eu ganho por um lado e perco por outro. Porquê é que eu perco? Porque só posso utilizar os métodos que estão aqui. Portanto, isto são os métodos que estão comuns a todos estes tipos de dados. Só posso utilizar estes métodos. Ok, mas para o programador é mais simples. Para vocês é mais simples, mas aí sabem quais métodos podem chamar. Se podem chamar estes. Portanto, a reduzir logo a quantidade de métodos que vocês podem chamar. Portanto, se o array for desse tipo, vocês só podem chamar estes métodos. Acabou. Também como no requisito 1.1 aqui no efeito 0.1, o que isto faz é alterar a cor do fundo, como cor aleatória. Portanto, só é necessário o método setFillColumn e setFill. Portanto, os dois métodos são necessários nestes dois. Portanto, eu ao dizer que o método recebe um array deste tipo, eu estou a dizer que o tipo de array que eu posso enviar é polígonos, de retângulos, de oval e de arcos. Portanto, eu posso enviar um array destes tipos, é indiferente qual é o array que eu estou a enviar, mas depois tem uma limitação que é os métodos que posso chamar. Depois só posso chamar esses métodos. Portanto, eu ganho por um lado e perco por outro. Ora, então o que acontece é que quando vocês criam uma figura qualquer, vocês, se for uma figura com uns quadrados, vocês devolvem um array de retângulos, de grect. Se criarem uma figura com ovais, então devolvem um array de goval. Depois, só ao enviar enviam o array ou de goval ou de grect, enviam o array sem problema nenhum. O método é que ao receber faz aqui um filtro. Portanto, o método que ao receber vai aqui fazer uns truquezitos e então que ao receber eu recebo um array de oval. Vocês nunca vão criar métodos disto. Nunca vão criar um array de Sharefielable. Portanto, não vão criar arrays disto. Criam-se arrays normais. Ou arrays de retângulos ou arrays de círculos. Portanto, vocês não vão tentar criar arrays disto. O método é que ao receber desta forma permite, por um lado ganha e por outro lado perde coisas. Ganha porque posso enviar tipos diferentes. Portanto, assim eu posso aplicar este efeito a vários desenhos. Ou um com quadrados, ou outro com círculos, ou outro com outros tipos diferentes. Já tem os tipos de dados estão aqui. Está percebido? Assim, isto em programação a gente vai explorar isto mais. Mas para já aqui, a única coisa que é importante vocês perceberem é que o método, ao receber o array deste tipo, os tipos que podem ser recebidos são estes e os métodos que vocês podem utilizar são estes. Portanto, ganhas aqui e perdes aqui. É o que está a acontecer. Ganha-se que o método pode receber arrays de tipos diferentes, mas perde-se que temos só os métodos que são comuns
a estas classes, a estes tipos de dados. Mas como temos aqui os métodos que servem, que são necessários, portanto, isto é bom em termos de implementação. Portanto, isto pode minimizar e vamos então continuar aqui vamos ver aqui o efeito 2. Ora bem, o método effect 02 recebe um array de GObject. Portanto, mais uma vez, isto vai receber um array de um tipo qualquer, ou de retângulos, ou de oval, vamos já ver o que é isto. O que é que faz? Percorre o array de objetos utilizando uma ordem aleatória. Portanto, tanto neste efeito como no 4, portanto, isto é para utilizar uma ordem aleatória. Portanto, vocês escolhem um número aleatório e vão a essa posição e fazem o efeito. Portanto, no requisito 1.2 com 1.4 não há garantia de que percorra os elementos todos. Portanto, não há garantia que passe por todos. Portanto, como é escolhido aleatoriamente, escolhe um, faça o efeito, escolhe outro, faça o efeito. Portanto, alguns passam, outros não passam. Até pode passar em alguns mais do que uma vez. Depende agora dos números aleatórios. Portanto, aqui têm que criar um número aleatório que será a posição quando aplicar o efeito. E o que é que faz é altera a ordem em termos do eixo dos Cs. Portanto, envia o objeto para a frente ou envia para trás. Escolhem se querem que envie para a frente ou se querem que envie para trás. E faz uma pausa entre cada alteração. Portanto, o valor da pausa é recebido por parâmetros. Vamos então ver o que é o GObject. GObject, portanto, para esse pacote, GObject está aqui. Portanto, quando eu digo que o método recebe um array de GObjects, o array que se envia pode ter de arcos, de compound, pode ser imagem, pode ser texto, label, pode ser linhas, ovais, pode ser de canetas, de polígonos, de retângulos, pode ser de redes de turtles. Portanto, eu ao dizer que o método recebe um array de GObjects, estou a ganhar isto, estou a ganhar que eu posso enviar muitas coisas diferentes para o método. Só que depois perco porque limita aqui a quantidade de métodos. Os métodos que posso chamar são estes que estão aqui. Tenho por aqui muitos métodos. Eu quero mover no eixo dos Z's, então tenho aqui os métodos para mover no eixo dos Z's. Enviar para trás, enviar para a frente, enviar para o início ou enviar para o fim. Portanto, enviar para o início, logo no início de tudo, enviar para o fim, enviar uma posição para trás, uma posição para a frente e uma posição para trás. Então, tenho aqui métodos para estar a trabalhar em termos do eixo dos eixos. Eu tenho outros métodos todos, mas em princípio só vão precisar destes. Portanto, aqui assim, quando eu disse que o método effect recebe um array de GObjects, estou a permitir que isto receba quase tudo. Portanto, este método vai servir para quase tudo. Método 3 percorre o array de objetos sequencialmente e altera a cor do fundo para as cores do arco-íris. Portanto, isto é semelhante ao método 1, só que agora aqui utiliza as cores do arco-íris. O método começa num ângulo dado por parâmetro, portanto aqui a seguir vai ser o ângulo, e faço uma pausa entre cada troca de cores. Eu vou mostrar já este método a funcionar. Isto vai já para o Natal, eu tenho que alterar isto. Portanto, vamos aplicar o primeiro efeito. O primeiro efeito é percorrer os objetos todos e colocar uma cor aleatória no fundo. Aqui estas duas linhas é porque os objetos estão sobrepostos um pouquinho. Portanto, este começa aqui e terminava aqui, só depois o outro começou em cima. Portanto, este aqui é superior aos outros porque aqui não há ninguém em cima dele. Portanto, não há aqui nada sobreposto a este. Este está sobreposto a este está sobreposto assim. Eles estão sobrepostos. E o efeito seguinte é puxar para a frente. Portanto, quando puxam para a frente, ele aumenta de tamanho. Portanto, aleatoriamente, puxá-los para a frente.
Portanto, eles estão a aumentar de tamanho. Alguns estão a aumentar de tamanho. Portanto, há aqui alguns que aumentaram de tamanho. Isso aumentou de tamanho, isso aumentou. Este chegou a aumentar e diminuir, que entretanto algum tapou outra vez. Portanto, isto aleatoriamente é puxado para a frente. Efeito seguinte, cor do arco-íris. Aqui está a começar no ângulo 0. Como está a começar no ângulo 0, começa no vermelho e termina no vermelho. E a seguir, portanto, eu pedi para repetir outra vez, agora começa no ângulo 90. Se começa no 90, começa em verde e depois termina em verde. Portanto, se eu agora fizesse isso muitas vezes, dá uma animação. Efeito 04. Portanto, isto recebe um array de retângulos. Portanto, este aqui só pode receber um array de retângulos. Portanto, já não pode receber um array de oval, já não pode receber uma coisa diferente. Enquanto os outros podem. Portanto, este, ao receber um array de retângulos, tem uma limitação, só pode ser mesmo retângulos. O que é que isto faz? Percorre o array, utilizando uma ordem aleatória. E altera o tamanho dos objetos, diminuindo ou aumentando, ou diminui ou aumenta, por um valor aleatório até à percentagem máxima dada por parâmetro. Portanto, se eu disser que... Vamos aqui a um exemplo. Imagina que a percentagem é, por exemplo, 20%. O tamanho do objeto é 200. Então, neste caso, o incremento ou decremento, depois é uma questão de trocar o sinal, é um número aleatório. O incremento para passar, antes disso, eu quero o máximo incremento. O máximo incremento é o size vezes 1 a dividir pela percentagem. Portanto, isto é o máximo incremento. 200 vezes 1 a dividir por 20 vai dar 40. Portanto, isto no máximo incrementa a 40. Incrementa ou diminui 40. Mas como o que vai incrementar ou diminuir é um valor aleatório, quer dizer que o incremento é igual a um double, um valor aleatório, entre 0 e o máximo de incremento. Portanto, aqui assim vão ser necessários vários números aleatórios. É necessário um número aleatório aqui para calcular quanto é o incremento. É necessário um número aleatório booleano, que é para escolher se aumenta ou diminui. E é necessário um número aleatório para escolher qual é a posição onde colocar. Aqui vão ser necessários 3 números aleatórios. Portanto, este diminuiu, este aumentou, este diminuiu mais, portanto, uns aumentam, isto é aleatório. O que aumentou ou diminui. Portanto, uns aumentarem, outros diminuírem e outros ficarem iguais. Portanto, o efeito 2 e 4 aplica n vezes, n igual ao tamanho do array, mas em posições aleatórias. Ele passa uma vez por cada barrinho. Não, ele escolhe aleatoriamente qual é a barra onde vai aplicar o efeito. Então eu posso escolher esta barra e aplica um efeito. Se a seguir escolhe outro número é igual, então aplica um outro efeito. Pode ser outra vez voltar a diminuir ou pode aumentar. Mas como depois o valor é aleatório, portanto, ao aumentar não quer dizer que volta ao original. Portanto, estes são os efeitos iniciais. Portanto, estes efeitos vão aparecer aqui. Portanto, efeito de 1 até 4 é preciso aqui no requisito 1. Esta classe pode ter muitos mais efeitos. Portanto, eu só peço 4 para vocês escolherem os que for necessários. Portanto, eu quando peço 4 é para vos dar a ideia de que esta classe tem que ter.
Esta classe só tem métodos para efeitos. E um método de efeito é percorrer os objetos todos uma única vez e fazer alguma coisa. Portanto, aqui não há métodos com 2 ciclos. Métodos com 2 ciclos é para fazer animação. Isso aqui não há aqui. A animação são métodos simples, que é um ciclo a chamar o efeito. Por exemplo, imagina que eu quero um efeito que é, inicialmente aumenta ou diminui o tamanho e a seguir altera as cores para as cores do arco-íris. Portanto, isso é uma animação. Faço uma coisa e faço outra. Faço um efeito e faço outro. Ou então repete várias vezes um efeito e depois repete várias vezes outro. Portanto, uma animação é fazer várias vezes alguma coisa. E essa alguma coisa é um efeito. Requisito 2. Criar uma giralda ou um bolo rei. Também alguém chama isto um bolo rei. Que há algo qualquer perto do bolo rei, talvez este. Ora bem, esta classe, portanto, isto na classe Christmas, portanto, isto será a classe principal, a classe Christmas, que é da Graphic Destroyer. Esta classe é onde vão estar os diversos métodos para fazerem os desenhos. Portanto, nesta classe, criar um método para desenhar uma guirlanda. E o que é que isto faz? Portanto, isto recebe como parâmetro a posição XY, o raio do círculo, um raio do espaço vazio, vai ter que existir ali, e o número de círculos. E devolve um array de oval. Com todos os círculos. Portanto, isto... então isto é que faz aqui o método. Depois temos aqui a parte da animação. A animação é um método estático, não devolve nada. Animação 02, é assim, não existe o método animação 01. Esse método 01 não existe. Sim. Portanto, já há alunos que perguntaram, onde é que está o método 01? Isso não existe, quer dizer, se isto é o requisito 2, a animação chama-se 02. Portanto, não há aqui a animação 01. Portanto, chama-se 02 só por ser o requisito 02. Isto vai receber isto, um array de GeoBject. Sim. Portanto, se recebe um array de GeoBject, portanto, já sabem que pode receber aqueles tipos todos que estão definidos na documentação do GeoBject. Recebe um long e um int. Portanto, depois está aqui o que é que o método recebe. Portanto, um array de objetos, a pausa entre efeitos. Portanto, executa um efeito, faz uma pausa. Executa um efeito, faz uma pausa. Pausa durante o efeito. Portanto, pega num objeto, faz qualquer coisa e faz uma pausa. Pega no próximo objeto, faz qualquer coisa e faz uma pausa. Portanto, esta pausa durante o efeito é a pausa que os efeitos fazem. Os efeitos, portanto, ao efetuar um efeito percorre o array todo, pega no primeiro objeto, faz alguma coisa, faz uma pausa. Pega no segundo, faz alguma coisa, faz uma pausa. Portanto, isto é a pausa durante o efeito. Isto é a pausa entre efeitos. Portanto, quando acabar o efeito todo, faz uma pausa, que é esta aqui. Portanto, e recebe também o número de vezes a repetir. Portanto, isto que tem que fazer o método tem que desenhar isto. Portanto, aqui temos um raio, temos um círculo com raio 20, uma circunferência com raio 20, e aqui temos com raio 0. Portanto, aqui não aparece aqui nenhuma circunferência aqui no meio. Vamos ver isto a funcionar. Portanto, isto, assim, eu aqui coloquei uma pausa, mas que quando vocês fizerem isto é pode ser tudo pausa instantânea. Também não sai da pausa aqui. Coloquei aqui a pausa para vocês verem que isto está aqui a criar um de cada vez. Agora a animação. O que é que ele faz? Pega aqui no vermelho, puxa para a frente, depois pega no azul claro, puxa para a frente, no roxo, no verde, vai puxando isto para a frente. Portanto, ele não está a criar novos. Ele só está a puxar isto para a frente. Vamos ver isso. Pegou no vermelho, pegou neste, vai pegar neste, vai pegar no verde, vai pegar aqui neste vermelho, neste cordinho, não sei quantos. Ele só está a puxar os objetos para a frente. Ele só está a mover em termos do Z, do eixo dos Zs. Agora vai ter esse vermelhinho e vai repetir isto sempre. Portanto, isto, se a pessoa vir muito rápido, até parece que ele está a criar novos objetos, mas não está.
Ora bem, afinal, então, como é que se desenha estes objetos todos? É uma geoval. E como é que a gente sabe o sítio onde colocar a geoval? Fazer assim, só uma dividir qualquer coisa. A distância do centro ao centro da coisa tem que ser ali aquele. Depois, quando Não é? Ele depois vai girando o centro da outra situação. Imaginem o seguinte. Tem aqui o eixo dos x e o eixo dos y. E agora aqui assim, por exemplo, eu crio aqui uma circunferência. Certo? Portanto, vocês sabem fazer o cálculo deste ponto. Como é que eu calculo este ponto? Portanto, isto aqui será o xi, yi. Portanto, este ponto do centro. Como é que eu calculo este ponto? Isso é igual a quê? Portanto, isto será o raio. se o raio não terminar. Portanto, isto é o xi mais o raio vezes o cosseno do ângulo. O y é a mesma coisa. O y é igual ao yi mais o raio vezes o cosseno do ângulo. Cosseno? Sim, isto deve ser cosseno. Vezes o cosseno do ângulo. Isso no método primeiro queremos o seno. Não, espera. Está na mesa. Posso mostrar isto um minuto? Agora imaginem que eu calculo este ponto e chego aqui. Bem, não ajuda muito. Então chego aqui e faço um círculo. Calculo este ponto. Assim, o círculo não fica bem aqui, porque quando faz um círculo, o ponto é este aqui. O ponto é este. Portanto, o círculo não ia ficar aqui. Eu vou aumentar isto, que é fácil perceber. Tenho isto. Eu vou calcular este ponto, este. Calculo estes pontos. E agora aqui faço um círculo, aqui faço um círculo, aqui faço um círculo. Este ficava aqui, este ficava aqui, este ficava aqui, este ficava por aqui, este por aqui. O que é que eu tenho aqui? Tenho aquela figura. Aqui com um bocado de deslocamento, porque o centro disto está a função aqui assim. Portanto, para desenhar isto, não é mais do que calcular estes pontinhos e por cada pontinho colocar lá um círculo. Depois eu vou somar os círculos. Sim. Depois se o círculo for grande, acontece isto. Portanto, se aqui tiver muitos círculos, tem aqui outros pontinhos, depois aqui outro círculo, portanto, pegado a fazer aqui outro, depois eles começam aqui assim a ficar uns sobre os outros. Portanto, depende, portanto, isto é mais cá para dentro. Vai dar isto. Portanto, isto não é mais do que calcular aqui os pontos de um círculo aqui à volta. Depois colocá-los lá. Portanto, isto aqui não é nada de complicado. Vocês já sabem calcular estes pontos. É uma questão de depois retirar ali um deslocamento. E tem isto facilmente implementado. E ainda cá já vou. Vamos continuar. Desenho 3. Desenhar um elipse. Como é que se desenha um elipse? Ora bem, uma elipse, que é isto. Portanto, isto tem um raio horizontal e tem um raio vertical. Aqui no meio temos o x, y, y, isto é o ponto do meio.
Então o x é igual ao xi mais raio horizontal vezes o cosseno do ângulo. O y é a mesma coisa, que é yi mais o raio vertical vezes o seno do ângulo. O que acontece é que quando estamos com uma circunferência, estes dois raios são iguais. Quando estamos com a circunferência é um caso especial de uma elipse. Que é quando os raios são iguais. Quando os raios são iguais, temos um caso especial da elipse. Está a circunferência. Então, isto para calcular aqui um ponto qualquer, aqui assim. Temos aqui um ângulo. Calcular aquele ponto. A fórmula é esta. Se os raios forem iguais, está na circunferência. Portanto, isto aqui, vou fazer alguém coisas semelhantes. Não é nada de especial. É mais um requisito que é fácil de implementar. Isto aqui vai ter que ter uma animação. Portanto, tem aqui um MET Animation 03. Este MET recebe um array de objetos. Recebe o ângulo inicial aqui para a cor. Portanto, este ângulo é o ângulo 0. Portanto, quer dizer que ele começou aqui com vermelho porque o ângulo foi 0. Recebe a duração entre efeitos. Portanto, ele faz um efeito e depois para um bocado esta duração. A duração dentro do efeito, ele desenha foi capaz de uma pausa para iniciar o próximo. O inteiro é o número de vezes que repete o efeito. Ele faz uma vez, tudo, e depois vai fazer n vezes, depende aqui deste valor. Vamos ver isto a funcionar. Portanto, agora isto, se for rápido, faz isto. Se for lento, fica mais lento. Portanto, na animação, no vídeo que eu coloquei isto lento, então isto aparecia muito devagarinho a mudar. Aqui, tirei a pausa e está a milissegundo entre cada objeto e a pausa entre cada efeito também é muito pequena. Portanto, se eu aumentar as pausas, portanto, isto começa a ficar mais lento, então fica com o aspecto que aparecia no vídeo. Portanto, isto não é mais do que chamar o método para aplicar um efeito várias vezes, só que o ângulo tem que ir mudando. O ângulo inicial tem que ir mudando. Somente começa em 0, depois pode passar para 20, depois para 40, tem que ir sempre mudando, que é para tirar este efeito. Aqui assim, a elipse vai receber a posição central, o comprimento, do lado do quadrado, vai receber aqui o raio, horizontal e vertical e o número de retângulos. Em princípio, isto é suficiente. Ora bem, requisito 4, desenho e animação de uma pirâmide. Desenho e animação de uma pirâmide, vocês já conhecem a pirâmide, é parecida com uma que foi dada na aula, isto aqui, só que agora eu quero que ele comece inicialmente a mostrar os pequeninos e só depois é que vai para os grandes. Portanto, em vez de começar a desenhar este grande, começa a desenhar aqui os pequeninos. E isso é importante. É. Sim, mas isto sem estar a enviar os objetos para trás ou para a frente. Portanto, a pessoa não pode estar a enviar objetos para trás ou para a frente. Portanto, não pode usar aqueles métodos para mover os objetos no eixo dos eixos. Não pode fazer isso. E vou mostrar isto a executar. Já vou explicar mais um pouco sobre isto. Portanto, isto vai sempre por baixo. Por baixo. Ver os níveis.
Quando acabar tudo, coloca para cima. Nesse caso é só um cá em cima. É um em cima. Agora aplicar um efeito, aumentar ou diminuir. Ora bem, este desenho tem um truque. Este desenho aqui tem um truque. É capaz de fazer isto. Portanto, vocês sabem a começar a partir de cima. A partir de cima, depois criar os outros 4. Portanto, a partir de cima vocês sabem criar. Então este desenho é a mesma coisa. Portanto, este desenho a pessoa começa a criá-lo à mesma a partir de cima, só depois tem um truque para ele fazer isto ao contrário. E é isso que eu vou mostrar agora. Ok, portanto, fazer uma pausa, portanto, no fim ele volta aqui ao tamanho original. Portanto, quer esquecer que antes de efetuar a animação ele guarda o tamanho, para no fim voltar aqui ao tamanho original. Então vamos aqui ver um pequeno exemplo. Ora, eu criei aqui uma classe, vocês podem criar aí esta classe. Vou aqui mostrar o código. Portanto, isto, classe rect, que herda da console program. Portanto, passem esta classe e verifiquem continuar. Ora bem, o que é que isto faz? Isto mostra os números de 10 a 0. 10, 9, 8 até chegar ao 0. Ok, foi azar porque eu queria escrever era 0, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, vou ter que alterar isto tudo para escrever de 0 ao 10. Portanto, eu queria escrever isto ao contrário. Como é que eu altero isto tudo para escrever ao contrário? Diz show numbers mais um. Posso fazer menos isto. Sim, portanto, posso aqui se calhar começar em 0, troca aqui o sinal, se calhar marca 10, para assim de género, não é? Sim. Ok. E como é que eu faço isto sem escrever nada? Sem escrever nada? Sim, sim. Parte mágica. Sim. É lá. Portanto, eu posso só trocar linhas, não posso fazer nada, só posso trocar linhas. A única coisa que eu posso fazer é trocar linhas. Portanto, eu faço um copy e um paste, está feito. Ok, este é o truque da pirâmide. O truque da pirâmide é fazer um copy e paste e coisas funcionam ao contrário. Então, o que é que eu faço é, em vez de escrever antes da recursividade, eu escrevo depois da recursividade. Esta vez é da troca. Trocar a ordem entre a recursividade e a ação. Isto vai escrever ao contrário. Dá de 0. Vamos experimentar, dá de 0 a 10. Só mudar isso? Sim. Este é o truque da pirâmide. O truque da pirâmide tem a ver com a ordem pela qual é aplicada a recursividade. É assim, as duas são corretas, depende se eu quero mostrar de 10 a 0 ou de 0 a 10. Depende do que é que eu quero. Assim faz de 10 a 0 e depois de 0 a 10. Sim, depende da ordem. Então, se estiver primeiro, mostra de 10 a 0. Se estiver depois, mostra de 0 a 10. Porquê? Então, vamos lá ver. Vamos olhar para o primeiro exemplo. Aqui, o que acontece? Entra o número 10. 10 maior que 0 é verdade. Mostra o número 10 e chama o método para mostrar os números seguintes. Tudo bem, depois vai mostrar o 9, o 8, o 7 até chegar ao 0. Agora, se eu trocar isto, eu ao colocar isto aqui, o que acontece? Entra o número 10. 10 é maior que 0 é verdade. Então vai chamar o método para mostrar os números seguintes. Os números seguintes, que é o 9, o 8 e por aí em diante. Só que não mostra o 10, não mostra o 10. Chama o método para mostrar o número seguinte. 9 é maior que 0, é verdade. 9 é maior que 0, chama o método para mostrar o número 8. Os números seguintes. E vai sempre até 0, maior que 0. É verdade. Chama o método para mostrar o número seguinte. Então vai chamar o método com o número menos 1. Menos 1 maior que 0 é falso. O método termina e volta para o método anterior. O método anterior era 0 maior que 0. E este tinha acabado e vai mostrar o número 0. E este método vai terminar e vai mostrar os outros números todos ao contrário. Porque isto está primeiro a chamar os métodos todos. Só depois no fim, o método que está em cima é o do 0. Depois vai mostrar este método termina, o anterior era o 1. Passa ao contrário.
Eu a seguir eu vou mostrar isto com... Eu o zero percebo porque é que ele Sim. imprime o zero. Não Sim. percebo porque é que ele imprima os outros a seguir. Ok, eu vou... Assim, eu até posso mostrar aqui. Posso mostrar aqui assim. Vamos compilar, colocar um ponto de paragem aqui. E vou executar isto. Ok, parou ali. Isto minimizar e quero esta janela. Tenho aqui esta janela. Então, o número que entra é o 10, certo? Eu vou executar. E ele vai chamar o método com o número 9. Portanto, ele voltou a chamar o método. Portanto, temos o método do 10, temos o método do 9. Aqui está o método do 9, aqui está o método do 10. Estão a ver? Portanto, o método com o número 10 está nesta linha. Esta linha não acabou. Essa parte é que eu não consigo perceber. Ou seja, ele neste momento tem os dois métodos Ativos, tem dois métodos Ele ativos. depois no fim Sim. imprime-os todos ao mesmo tempo. É isso Não, é assim. Agora, o método do 10, ele está a executar esta linha, ele está à espera que esta linha termine para fazer isto. Só que enquanto esta linha não terminar, ele não consegue imprimir nada. Ok. Então ele está à espera que isto termine. Termina isto, é chamar outra vez o método. Portanto, que é este método aqui. Portanto, tem o número 9. 9 maior que 0 é verdade. Como 9 é maior que 0, volta a chamar o método. Então, este método vai chamar outra vez e fica à espera que o termine para continuar. Então, isto vai andar aqui sempre aqui. Então, agora essa parte já consigo perceber. Portanto, vamos aqui chegar ao 0. Continuou. 0 maior que 0 ainda é verdade. Chama outra vez com menos 1. Agora aí já é falso. Menos 1 é falso. Então este método termina. Este método... E assim, o método com o 0 está à espera que este método termine. Para depois mostrar o número. Então está cá em cima. Vamos executar isto. Isto é falso. O método vai terminar. Este método terminou. E volta para o método anterior. Onde estava aqui o 0. Então agora vai escrever o 0. Ao escrever o 0, este método termina e volta para o anterior. Ele escreve o 0 e o anterior, que era onde tinha o 1. Aqui estava o 2. Portanto, todos estes métodos estão à espera que os outros terminem. Este espera deste, este à espera deste. Pensa que a segunda linha só começa a imprimir quando o outro termina. Sim. Ok. Portanto, ele só começa a imprimir quando isto terminar. Só que este está sempre a chamar-se a si próprio, portanto ele nunca termina. Até haver uma condição. Sim, é. Então ele só termina depois quando chega aqui ao menos 1. Menos 1. Começa outro. Começa todos a parar e então... Porque a seguir aí vai estudar esta linha. Eu não tinha noção que esses métodos ficavam todos pendentes. Para mim, Sim, ele, fica tudo à espera. ele quando chega ao fim, ou seja, era como se a variável tomasse o outro valor. Ou seja, ele ia. Eu executo, não é? E sei lá, isto dá-me o valor 8. Okay? Depois ele, quando passa para cima, esquece o 8 e vai começar com o 7. Ou seja, eu tinha a noção porque é que ele escreve o 0. Os outros não. Ele escreve os outros porque ele criou o método, mas deixa ficar o método. Sim, porque assim, os métodos estão todos à espera uns dos outros e todos eles têm a variável do parâmetro. Portanto, a variável do parâmetro anda aqui sempre. Portanto, isto são variáveis diferentes. Portanto, quer dizer que nós temos aqui 10 variáveis diferentes. E ele depois, quando escreve, isso desaparece tudo de novo. Desaparece. Portanto, agora ele vai escrever o 0 e este método desaparece e volta para o anterior. Porque este estava à espera deste. Então continua a executar, mostra e o método ali desaparece. Agora já só tenho um, mostra e vai desaparecer. Mostra e vai desaparecer, portanto isto está sempre a subir. Portanto, agora ele está a fazer só esta parte de baixo. Portanto, é por isso que, portanto, como cada método tem o seu parâmetro, tem uma variável local que é o parâmetro, portanto isto está sempre a criar, quando isto acabar é que passa para a linha seguinte. Importa só fazer 3 ou 4 iterações, mas com o print line de cima. Sim. Terminar. Aquele assim, nesse caso, faz o método, guarda o parâmetro e imprime. Sim, terminar. E imediatamente Ctrl apaga X. e cria um novo. É isso? Eu vou mostrar só para perceber. É isto, colocar o ponto de paragem aqui. E vamos então executar isto tudo. Run, isto diminui. Ok, ele está aqui. Entrou o número 10.
Ele vai fazer o print do 10, vai mostrar o 10. Mostra o 10 e chama um método com um 9. Mas este método ainda não terminou, porque eu aqui a seguir tenho que ter outras coisas aqui. Este método não terminou. Então este método vai chamar-se a seu próprio, vai chamar outro método. Só que quando o outro terminar, aqui este termina. Portanto, eu a seguir tenho que fazer outras coisas. Portanto, ele agora vai chamar outra vez a ele próprio. O método está aqui, o do 10. O 10 ainda não acabou. O 10 está a executar esta linha, só que esta linha ainda não acabou. Porque esta linha é chamar outro método. É o de cima. Portanto, step. Portanto, isto vai sempre andar aqui a chamar. Eles ficam lá no mesmo. Ficam lá todos pendentes. Fica lá tudo à espera que aqueles terminem. Só quando chegar ao fim. 3. Vai ter um ponto de parar, é mais rápido andar assim. Portanto, agora passou as coisas todas. Portanto, só quando chegou ao fim é que começou a terminar tudo. Por exemplo, se eu chegasse aqui, escrevesse aqui assim uma coisa qualquer muito simples, que era, portanto, depois de terminar isto, escrevo aspas, um asterisco. Escrever isto. Vamos ver qual é o resultado disto. Run. Executar o programa. Aparece os números e depois aparecem os asteriscos todos. Mas vamos ver porquê. Porque ele escreve o número, chama o método, escreve o número, chama o método. Está sempre a chamar os métodos. Só quando todos os métodos terminam é que ele começa aqui a escrever asteriscos. Portanto, ele ainda tem a sua pergunta a fazer. Termina um método, termina aí o ciclo. Sim, termina isto aqui. Termina a recursividade. Aqui o if, portanto a recursividade, quando este método, o método aqui termina, então ele passa para aqui e continua até o método terminar. Ok, close. Portanto, isto é o que está a acontecer aqui neste exemplo. Portanto, ao trocar esta ordem, vai obter isto. E agora eu vou mostrar isto. Eu vou mostrar o desenho seguinte com estas trocas. Portanto, este já vimos. Vamos agora para o desenho de um pinheiro. Ok, este aqui. Vamos ver isto a ser executado. E a seguir já venho aqui explicar isto. Ora bem, eu vou só aqui alterar isto para ele começar ali no pinheiro. Vamos executar isto. E agora um clique para iniciar. Portanto, este método é mais simples do que a pirâmide. Porquê que o método é mais simples do que a pirâmide? Porque na pirâmide é para fazer o quê? Na pirâmide é necessário fazer um quadrado. Na pirâmide faz-se um quadrado e depois faz-se o cálculo deste quadrado, deste quadrado, deste quadrado e deste quadrado. Portanto, o método faz um quadrado e depois chama recursivamente para desenhar este, e este. Portanto, isso acontece na pirâmide. Nesta árvore é mais simples. O que é que o método faz? Faz uma linha só. E depois, recursivamente, pede para fazer uma linha para aqui, esta linha para aqui. Portanto, esta linha tem 5/6 do tamanho desta e esta linha tem 4/6 do tamanho desta. Portanto, começa a fazer isto. Vai lá. Portanto, estes dados ficam todos enunciados. Estes dados estão enunciados. Mas começa a fazer isto. Este ângulo, o ângulo aqui assim, temos aqui são 20 graus. Com a linha anterior. Portanto, isto são 20 graus com a linha anterior. Começa a fazer isto. Agora, o que faz isto tudo é a recursividade. Por exemplo, agora eu vou mostrar isto a começar aqui, a começar pelas folhas. Portanto, em vez de começar aqui pelo fim, vou começar isto aqui pelas folhas. E depois no fim é que vai fazer. Vai fazer ali. Para fechar isto. Vai usar aquilo tudo, vai pagar uma linha e vai colar. Mas não está a mostrar, não é? Depois eu mostro para a frente, há tempo. Depois eu mostro isto tudo.
Posso pegar nisto. Sim, buscar um punhado é preciso. Ctrl X, Ctrl V, Está compilar, close. Ok, vamos lá executar isto outra vez. Executar. Sim, os 40 graus. Os geleiros. Sim, está tudo linhas, são tudo linhas. Todos gelados. Só desenhar da esquerda, depois da direita está toda feita. É. Sim, mas posso trocar ao contrário, posso pôr ao contrário também. Fez um método de linha e depois... Sim, portanto, este começou daqui, agora eu vou contar ao contrário, por exemplo. Esse código está fixe. Começar ao contrário. Executar outra vez. Só com uma linha sei que já está lá. Sim. Isto aqui é tão fácil. Quer dizer... Portanto, esta diferença é só trocar linhas. Eu, ao trocar as linhas, começo de um lado, começo do outro, começo de cima, começo de baixo. Portanto, isto só quando troca as linhas. Sim. Portanto, eu começo a fazer as folhinhas, vou para as duas pequenininhas, depois junto, depois vai reduzindo sempre o mesmo tamanho e usa sempre o mesmo nome. É assim, o que ele faz é sempre a mesma coisa, que é, ele desenha esta linha, pede para fazer as outras duas. Ao desenhar esta, pede para fazer estas duas. Ao desenhar esta, pede para fazer esta e esta. Faz sempre isso. Pode ser Sim, só que eu, ao trocar a ordem entre a recursividade e o desenhar, eu posso começar a desenhar daqui e eu posso começar a desenhar ao contrário. Posso começar a desenhar por cima. Mas de resto, o que eu faço é a mesma coisa. Só que eu digo, tem a linha, só que se eu colocar essa instrução no fim da recursividade, ele primeiro faz o resto de tudo, portanto ele começa ele tenta desenhar esta linha, mas eu primeiro já sabe, agora vou desenhar outra. Portanto, ele acaba por não fazer isso e já vai desenhar esta. E agora, em vez de desenhar esta, agora desenha outra. Portanto, ali a recursividade faz com que ele anda por aqui, só que depois ele começa a mostrar ao contrário. Portanto, este é o exemplo dos números de 0 a 10 ou de 10 a 0. É só ali trocar a ordem da recursividade e entre a recursividade e onde é que se faz a ação. Portanto, eu posso dizer agora faz a da esquerda, depois faz a da direita. Então, se eu tiver primeiro faz a da direita, depois a da esquerda, portanto, se eu trocar estas ordens, ou começa de um lado ou começa do outro. Agora sim, aqui nisto, faltou dizer que a árvore é em tons de verde. Portanto, isto, a cor não é sempre a mesma. Tem um verde mais escuro, um verde mais claro. Por acaso, isto nunca chega muito aos amarelos. Aqui não nota-se mal. Aqui nota-se mal as cores. Mete-se a variar lá no ângulo para ver. Sim, portanto tem que... Sim, tem que colocar isto a variar nos verdes. Ok. Portanto, a árvore... Portanto, tem aqui a informação sobre esta árvore. Portanto, o do lado direito é 5/6 do tamanho anterior, do lado esquerdo 4/6. E ambas as linhas diferem 20 graus com a anterior. Portanto, isto é desenhar uma linha e chamar o método recursivamente. Ora bem, o requisito 7 é a mesma coisa. O requisito 7 é a mesma coisa. Esta árvore é a mesma coisa. Ok, já que a anterior era muito fácil, eu pensei, bem, vamos lá complicar um pouquinho isto, porque... Era isso que faltava. Sei que a anterior só fazer uma linha, então vamos fazer aqui 2 círculos. Portanto, esta é que faz, desenha um círculo,
Escolhem o tamanho que quiserem, então escolhem para aí os 10 pixels, fazerem uma coisa, desenham uma linha e desenham um círculo mais pequeno, tipo 5 pixels. É o que faz isto. Não vou fazer mais nada. Agora o que é que faz? Vem aqui a 2/3 e pede a 2/3 para desenhar a próxima linha. Mas o método só faz isto. Agora 2/3 desenhar a próxima linha. Com um ângulo de 45 graus. Ângulo de 45 graus vai fazer para aqui. Este 45 graus. A 2/3. Ao desenhar a próxima linha é desenhar um círculo, a linha e um círculo pequenino. E depois pede para desenhar uma linha para o contrário. Portanto, desenhar uma linha para o contrário é desenhar um círculo e a linha e aqui um círculo pequenino. Ok, quando é repetir isto aqui a 2/3, uma linha para aqui, outra linha para aqui. Portanto, é sempre 45 graus. Portanto, uma bolinha aqui e outra bolinha aqui pequenininha. Uma bolinha aqui, outra aqui pequenininha. Tem de ser assim. Portanto, o código é quase igual ao anterior. Só que agora tem ali mais 2 círculos. Portanto, também não é por isso que... Depois aqui, o que tem a mais, realmente a mais, é apanhar os objetos todos. Porque do resto, o colocar ali os 2 círculos é fácil de fazer. Agora o que tem aqui a mais é apanhar os objetos todos. Isto é tipo a pirâmide, que é necessário depois ter aqueles parâmetros todos. Eu vou mostrar isto a funcionar. Ok, portanto, isto pode animar ou os círculos grandes ou os círculos pequenos. Portanto, agora está com os grandes. Se eu trocar a variável para falso, anima os pequenos. Procurar o método. O método está aqui. False, false. Compilar, close. Voltar a executar. Portanto, agora vai animar os pequeninos. Ok. Assim parece mais uma arma. Ok, então escolhem depois. É só colocar a variável verdadeiro ou falso. Ou dá uns ou dá os outros. Portanto, isto que é um círculo, uma linha e outro círculo. É o que o método faz. Depois é a recursividade. Para o resto. Ok, aqui vamos dar tipo o enunciado. O que é que isto recebe? Portanto, isto. Método set. Recebe a posição x e y, onde desenhar a linha, o ângulo da linha, o tamanho da linha, etc. Portanto, aqui o etc é para colocar o que quiserem para a recursividade. O array, a posição, o nível, para colocar o que quiserem para a recursividade. Mas isto devolve, o método devolve os círculos grandes ou os círculos pequenos. Portanto, podem ter ali um parâmetro. Se for verdade, devolve o grande. Se for falso, devolve os círculos pequenos. Depois tem aqui, a próxima linha é desenhada a 2/3 da anterior. Portanto, este pontinho aqui é 2/3. 1, 2, 3. Portanto, aqui está a 2/3. E o tamanho desta linha é 2/3, portanto também deve ser isto. Mas agora próxima linha. Depois temos o método Animation 07. O 07 é porque é o requisito 7. Portanto, isto não quer dizer que existam os outros métodos. Portanto, em princípio não existe o Animation 06. É isto. Aqui está um erro, isto recebe um array de chef e label. Se depois qualquer das notícias, eu vou colocar uma notícia com estas alterações. Portanto, este é um array de chef e label. Que é fácil de preencher o fundo. Mas isto que faz é que coloca uma cor aleatória nos objetos todos. A animação repete isso várias vezes.
colocar cores aleatórias nos objetos todos. Requisito 8. Portanto, este eu ainda não implementei, mas vou explicar. Portanto, na altura não houve tempo para implementar isto. Portanto, eu ainda ia implementar isto, os alunos já estavam, professor, onde é que está o enunciado? E ok, então pega lá o enunciado e depois implemento isto. Portanto, eu ia primeiro implementar isto e depois é que ia colocar o enunciado. Ora bem, o que é que queremos aqui? Aqui queremos um método que desenha uma árvore. Só para desenhar uma árvore é que queremos. O método desenha uma árvore, tem uma altura, tem uma largura. Coloca um conjunto de círculos aqui dentro. Aleatório a quantidade de círculos, aleatório a posição. O importante é que os círculos fiquem dentro e não fiquem cá fora, se as bolinhas caem. Tem que ficar todos cá dentro. Então tem que fazer cálculos. Sim, tem que fazer cálculos para a bolinha não cair. E depois depois pedem para desenhar uma árvore pequena, pedem para desenhar outra árvore mais pequena, pedem para desenhar uma árvore grande, uma árvore mais pequenininha. Portanto, depois de ter um método é só dizer, agora desenho uma árvore nesta posição, com este tamanho, com esta altura, com esta largura, com esta cor de fundo e com outra cor. E ele faz isto. Portanto, aqui neste caso é necessário chamar o método 3 vezes para aparecer isto. Cada árvore é um método. Não, é assim, vocês só têm um método. Vocês só vão ter um método que é desenhar uma árvore. Sim, claro. Se você tem um método que é desenhar uma árvore, se chamar o método várias vezes, faz várias árvores. Portanto, é isso que se pretende aqui no requisito 8. Sim, para você chamar o método, dizem, é para fazer uma árvore nesta posição, com esta altura, com aquela largura, com esta cor, com não sei quantos. Não, aqui não há recursividade, Portanto, aqui assim, é só, isto é um polígono, isto pode ser um outro polígono, isto são ovais, ou círculos. Portanto, é só para ser... Sim, ok, sim, mas o método só faz uma, pois ao chamar várias vezes é que faz várias árvores. Portanto, o método em si só faz uma árvore. Portanto, o método faz uma árvore, chama-se várias vezes e ele faz várias árvores. Portanto, é isso que se pretende aqui com este requisito. É assim, eu sei que se a pessoa olhar para as figuras, parece que isto é uma coisa do outro mundo, mas não é. Portanto, isto é muito mais simples do que parece para quem olhar para estas coisas. Mesmo para esta árvore, se olhar para aqui, que coisa complexa. Mas não. Isto é só desenhar uma linha e pedir para desenhar as linhas seguintes. Portanto, isto é recursividade. Portanto, a recursividade faz coisas engraçadas, a recursividade. Alguma dúvida?